Hebreus 7,4. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, dentre os filhos de Levi, recebe o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, os seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Então, esses dois versos, podemos ler os anteriores, está nos falando do princípio da prática do dízimo. Malaquias e outras passagens da Bíblia fala para a gente fazer isto. Um princípio estabelecido pela palavra de Deus tem que ser com ordem, seguindo o que na palavra de Deus está muito claro, evidente, e fazendo com alegria no coração, fazendo de coração com disposição. Eu rogo, eu peço que Deus esteja enriquecendo, suprindo você em cada uma de suas necessidades, e que de fato as janelas dos céus estejam e permaneçam abertas sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Se você não estiver vendo agora o que você espera acontecer, continue servindo a Deus, e na hora certa Ele agirá conforme o coração de Deus, conforme a vontade dele para as nossas vidas. Quero convidar o presbítero Silvio, o presbítero Henrique. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Of
puderam trazer no gasofilácio os dízimos e as ofertas. Que a janela do céu e a promessa da tua palavra sejam abertas e derrame bênçãos e vida sobre cada coração. Abençoa o teu servo que vai, no momento oportuno, ler a tua palavra e trazer a reflexão para a nossa edificação espiritual. Que a tua palavra venha de encontro com a necessidade do coração aqui presente. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Essa a nossa vida, é o que o salmista fala no Salmo 126. Então, de fato, o Senhor tem feito grandes coisas e continuará fazendo nas nossas vidas. Quero agradecer a Deus pelos trabalhos que a igreja vem realizando. O trabalho de ontem, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, foi muito edificante. Além das irmãs da igreja, também algumas que estavam nos visitando, e foi uma palavra bem edificante pelo que elas compartilharam. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ter outras programações, entramos no mês de março, teremos o aniversário da nossa igreja, então dia 19, sábado, passando esse final de semana, dia 12, dia 13, né? Então no próximo 19, 20, nós vamos ter 2 dias em comemoração a mais um ano que a nossa igreja está fazendo, 46 anos de igreja organizada. Então vamos estar presentes, a gente vai estar divulgando melhor. O domingo já está certo, o pastor Gediel, da Igreja Central, ele vai estar conosco tanto pela manhã como à noite. Então nós vamos ter a escola dominical e também vamos ter o almoço. Então venha participar conosco desses dias de festividade, tá? Vamos ter um momento que vai estar dirigindo a escola dominical e depois nós vamos estar reunidos com fraternização, com almoço, tá? Então está aqui no boletim, dia 26 de março, a nossa igreja completa 46 anos, igreja organizada. Teremos uma programação especial dia 20 de março, quando estará conosco ministrando na escola dominical, um culto vespertino, reverendo Gediael Menezes e Castro, pastor da igreja presbiteriana central de Presidente Prudente. Então, após a escola dominical, teremos um almoço de confraternização. Então, vamos agendando aí, tá? Esses dias, tanto sábado quanto domingo, nós estamos juntos aqui na igreja. A nossa programação semanal esteja atento, né? Terça-feira, oração. Quarta-feira, os bereanos. Quinta-feira, estudo bíblico. Sábado, culto com jovens. Na sexta-feira, eu sei que aqui é uma programação extra, né? Que também visa a comunhão com os irmãos, principalmente os homens. Nós começamos já 2 sextas-feiras que nós estamos brincando na quadra de esporte, tá? Então queremos convocar os atletas da igreja, os que já fizeram presença, né, nesses dias, os que ainda não. Então vamos engraxando o bico da chuteira e fazendo presença. É só uma horinha, né, não dá para cansar, ligeirinho passa e a gente sai bem. Entendeu? Não pode passar. Não, exatamente. O pastor pode. Os irmãos não podem, né? E ontem eu fiz um gol. Não foi nada combinado com eles. Foi um lance
Luiz saiu, Luiz tem uma mania de se arrebatar. Foi buscar o violão. A primeira sexta-feira foi 7 horas. Ontem, sexta, foi 9 horas. Se eu não me engano, ele falou que vai arrumar para 8 horas. Tá? Quando ele voltar, aí ele pode confirmar isso aí. Tá? Então, sexta-feira vai ser 8 horas. E vamos estar presentes. Abra sua Bíblia junto comigo. Salmo, livro de Salmos, 84. Salmo 84. Versículo 12. Salmo 84, verso 12. Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos todos a nossa voz? Ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos, pela igreja que aqui está. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá? A Luciana, a Xali, a Cléia, a filha, o filhinho. Deus esteja derramando bênçãos sobre a vida de vocês. Os demais, vocês também são de casa, né? E os demais, todos que estão aqui, nós queremos convidar para juntos louvarmos a Deus agora, o grupo de louvor. Aqueles que nos acompanham pela internet, que bênçãos de Deus sejam também derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos louvar a Deus com alegria ao Senhor. De pé, irmãos, com muita alegria louvar a Deus. Você chegou aqui nesse lugar, eu encontrei você feliz. Com você também em comunhão, adoramos ao Senhor. Juntos, dando graças ao nosso Deus.
Senhor, te louvarei, pois meu corpo é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Recebemos agora com esses olhos. Cantamos que é bom estar aqui nesse lugar, estarmos em comunhão, a alegria no nosso coração. Cantamos o imenso amor de Deus que nos atraiu, nos conquistou. E agora nós oramos, louvamos ao Senhor, dizendo que não há doenças, não há ferrolhos, não há portas, terremotos, vendavais, nada que resista à palavra de Deus, à presença do Senhor, porque Ele é o nosso escudo. Exerça agora a sua fé, creia agora no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e peça que Ele esteja tirando aquele fardo muito pesado, aquele problema que você insiste em carregar. Quantas vezes Deus já te acalmou, já aquietou o seu coração? Às vezes de repente você retoma a inquietação, mas agora estabeleça definitivamente: ó Deus, a minha alma agora sossega no Senhor. Seja a sua oração ao Senhor, Ele está pronto para te ouvir. Deus, esteja curando e sarando de todas as doenças e enfermidades do teu povo. Ó Deus, o Senhor é aquele que habita nas alturas, mas também com o abatido e contrito de espírito. Senhor, deixa o seu trono de glória e vem até nós, habita em nós. Senhor, às vezes nós nos vemos diante de tantas situações conflitantes, e eu peço que as crianças, os jovens, adultos, todos que estão aqui, ó Deus, que nós sejamos agora abraçados pelo Senhor,
meio às nossas aflições que a gente vive, preocupado demais com o dia de amanhã, a gente já não consegue viver bem agora. Então, Senhor, aquieta o nosso coração, o nosso ser, e que o que nós cantamos, o que nós conhecemos da Tua Palavra, venha estabelecer a paz interior no mais profundo do nosso ser, Pai. Nos dê fé, nos dê firmeza na nossa vida, para a glória do Senhor. Não há ferrolho nem portas. Irmãos, uma noite especial pelo fato de termos a mesa do Senhor pronta para cearmos, né? Uma vez por mês, todos os domingos, quer dizer, todo o primeiro domingo do mês, nós temos o privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Eu gostaria de convidar todos que vão estar participando nessa noite a estar trazendo o seu coração a Deus, as recomendações, aos ensinos, aos conselhos da palavra de Deus. Gostaria que você estivesse abrindo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Sempre nós temos lido esse texto, ou fazemos menção dele, as instruções de Paulo aos Coríntios, a nós, quanto à celebração da ceia do Senhor. No verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E o texto continua falando para a gente examinar o nosso coração. É importante demais examinarmos o nosso coração e participarmos da mesa do Senhor. Sei que nós já fizemos isso, já oramos, e na nossa oração já colocamos a nossa vida,
pedindo perdão a Deus por pecado cometidos, faltas nossas, mas eu gostaria que você fizesse mais uma vez nesse momento. Enquanto isso, quero convidar os presbíteros aqui à frente, presbítero Alberico, Narciso, o Dione, a convidar o diácono Ivan, esteja aqui conosco. E você, curve sua cabeça. Deus seja louvado. Vamos orar mais uma vez. Eu vou estar consagrando os elementos da Santa Ceia. O pão, Jesus disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. O cálice, o sangue de Jesus, sangue da nova aliança. Ele disse: comei, tomai e fazei isso em memória de mim. Fazer isso até que Ele venha. Pai, ora agora pela igreja, nos dê a condição, como o Senhor tem sempre nos dado, de participarmos da Tua mesa, de comermos o pão, de bebermos o cálice, e rendemos graças ao Senhor. Que cada um dos irmãos que se encontram aqui, que sejam agraciados pelo Senhor. Graça, favor imerecido, porque foi com tão grande amor que o Senhor nos atraiu, que o Senhor nos chamou, que nos conquistou, e agora nós servimos, andamos com o Senhor lado a lado. Alguns desse mundo ainda, Senhor, se sentem atraídos, eles não conseguem uma vida de entrega absoluta ao Senhor, por isso não vivem, não conseguem viver um relacionamento tão intenso e real com o Senhor. É algo muito superficial, mas não permita que isso aconteça conosco, que cada dia a gente possa crescer mais nesse relacionamento com o Senhor, e por consequência disso glorificarmos o Teu nome e vivemos bem uns com os outros, irmãos, e com aqueles que estão à nossa volta, com o nosso próximo. Conceda-nos agora a Tua bênção sobre as nossas vidas e sobre os elementos que compõem a Tua mesa, no nome de Jesus. Amém. Convidar agora o presbítero Dione, Ivan, chega até a frente. Nós temos o pão. Fiquem de pé aqueles que vão participar da mesa. Você que está em plena comunhão, esteja agora, você vai receber o pão. E Jesus diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz: na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e partiu, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Você vai estar recebendo agora o pão. O presbítero Johnny vai estar chegando até você, o presbítero Narciso. Você vai receber o pão da vida, Jesus. A Ele seja bom. No meu coração
sua vida agora o Senhor, se rendendo a Ele, seu coração, seus sonhos, tirando todo orgulho do seu coração. Eu canto essa canção. Semelhantemente, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos tomar, beber o cálice. Aleluia. Eu canto essa canção. Demos graças a Ti, Pai, pelas maravilhas do Senhor, por cantarmos cânticos, canções que exaltam o Teu nome e mostra
quanto nós dependemos de Ti. Reconhecemos a Tua grandeza, as Tuas maravilhas e nos rendemos diante de Ti. Ó Pai, ajuda-nos a viver e a compartilhar a Tua dor, a Tua vida, o Teu sacrifício aos perdidos, aos aflitos, aos que se encontram longe e distante do Senhor, da Tua casa, da habitação, na Tua morada. Fica conosco, conceda-nos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 14. Lucas, Evangelho segundo Lucas 14. Verso 25. Irmãos, esse texto eu já preguei ele algumas vezes. E todas as vezes que eu preguei, sempre Deus direcionou meu coração a um tema diferente, usando a mesma narrativa, né? O que está escrito aqui, mas sempre levando o nosso coração, chamando o nosso coração a algo que eu creio que, por ser a palavra de Deus e ser algo que Deus compartilha conosco, então toca profundamente no nosso coração. Gostaria de ler do verso 25 ao 33, Lucas 14, 25 ao 33. Estão comigo? Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua própria cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pai, a Tua palavra lida agora para meditarmos nela, que possa vir ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, verso 25, havia uma multidão que acompanhava, que seguia Jesus. Jesus volta-se para eles, para essa multidão, para os seus discípulos, e ele fala da verdadeira natureza de um discípulo. O que é que envolve, o que é que implica ser um seguidor de Jesus? No Antigo Testamento havia os profetas e os seus seguidores, a escola de profetas. Elias tinha os seus seguidores. Houve aquele que se destacou, que foi Eliseu, e que deu continuidade ao ministério profético na nação de Israel. A gente volta um pouquinho e a gente vê que é algo que Deus vem estabelecendo no meio do seu povo, dos líderes, dos líderes, daqueles que estão à frente ou conduzindo o seu povo.
podemos mencionar também Moisés. Por algumas vezes em Êxodo, lendo o livro de Êxodo, a gente encontra, antes de chegar na carta de Josué, quando Deus fala para Josué: dispõe, Moisés meu servo agora é morto, Josué, agora você tem que se dispor e pegar esse povo e fazê-lo atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. E por algumas vezes a gente vê Josué estando com Moisés, Josué acompanhando a Moisés. Jesus, ele vem e ele também tem os seus discípulos. A palavra discípulo no original quer dizer aprendiz, quer dizer aluno. Nós somos aprendizes de Jesus, nós somos alunos de Jesus. Nós procuramos segui-lo, procuramos imitá-lo nos seus ensinamentos e na sua conduta de vida, no que ele deixou para nós. Então eu estava nessa semana e me acordei com esse texto e essa pergunta: que evangelho é este? E esse texto me veio no meu coração, e essa pergunta: que evangelho é este? E eu comecei a parar e a pensar no que poderia decorrer essa pergunta. E eu comecei a perguntar: que evangelho é este que eu vejo, que nós vemos na mídia, que a mídia apresenta? Qual é o seu evangelho? Que discernimento você tem do evangelho que você traz com você e na sua vida? E depois, por fim, a conclusão: qual o evangelho de Jesus? Qual o evangelho que Jesus, ele apresenta a nós, que ele apresenta à igreja, que é puro, que é verdadeiro, que é real, que é essencial para a nossa vida, para a gente viver bem, solidificado, firmado na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, e permanecer inabalável, firmes até o fim, porque são muitas coisas que nos assediam, né? O pecado. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala da carreira da fé, e ele fala para resistirmos com perseverança, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, e principalmente ao pecado que antes nos assedia. Então é uma vida, o evangelho que Jesus traz é o evangelho de compromisso, é o evangelho que tem por natureza a sua própria pessoa. Aqui está a palavra de Deus, está o verbo encarnado, a mais pura e completa descrição de Jesus. É o seu evangelho, é a palavra de Deus, o que ele ensinou, cada uma das lições, cada um dos seus ensinamentos, cada palavra dita por Jesus e depois escrita pelos seus discípulos, em especial Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, cada uma dessas palavras de implicação que traz até nós. Então, o evangelho de Jesus, ele sai da morte para a vida. Não tem evangelho de Jesus se nós não perdermos a nossa própria vida, se nós não morrermos para nós mesmos, se não morrer a nossa natureza terrena, o velho homem saindo de cena com as suas vontades, com o seu querer, com os seus interesses. Não tem evangelho quando o homem é o centro, não pode ter, porque Deus, ele não compartilha da sua glória com ninguém.
Eu estava ouvindo uma entrevista, por acaso, eu estava pesquisando algo diferente, e aí caiu numa entrevista com um rapaz, cantor gospel, e é Chechel o nome dele, alguma coisa Chechel, porque Chechel é o nome de um comediante, e eu fui pesquisar esse comediante, né? E aí acabou caindo nessa entrevista. E como era curta, eu digo, eu vou ouvir. E aí o rapaz o jornalista que estava entrevistando, perguntou, e aí como é que você se sente sendo o foco das atenções, né, o astro dessa noite, o seu nome e tal, as músicas que você cantam. E ele parou assim um pouco e falou assim, eu não sou nada disso. Isso é completamente contrário ao que Deus quer de nós. Deus não quer artistas, porque quando há artistas, então não há lugar para Deus. Quando há show, quando há holofotes em cima do homem, então Deus não está aí. Deus não é o centro. Deus não é primazia. Deus não se faz primazia nos corações. Então ele foi falando exatamente disso. E eu era um jovem, era um rapaz, mas muito tocante essas palavras. Então é esse evangelho que Jesus está falando. Para a gente sair de cena, para a Maria, para o José, para o João, para o Antônio, né, morrer a sua natureza terrena, o seu querer, a sua própria vontade, e agora fazer com que a vontade de Jesus seja estabelecida na sua vida. Então, quando a gente faz isso, consciente, não por obrigação ou por qualquer outro interesse, que não seja uma entrega absoluta e voluntária a Deus, então não há evangelho de Jesus. Não há uma entrega, não pode haver uma nova vida sendo gerada. Só quando nós morremos para nós mesmos, então é aí que nasce uma nova criatura e prevalece o evangelho da vida. Morremos para a vida. Não é isso que o texto está dizendo? Se alguém vem após mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, diante de tantas coisas, quando chega na parte final, e ainda quem não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, quem não abre mão da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E às vezes, irmãos, não são grandes coisas que a gente precisa fazer para seguir a Jesus com mais objetividade, com uma entrega mais intensa, mais real, mais verdadeira. Não precisa de muitas coisas. Simplesmente uma entrega espontânea. Simplesmente uma obediência ao Senhor Jesus naquilo que Deus tem falado ao meu coração. Lembra-se do Naamã, quando simplesmente ele chegou até Israel para ser curado da lepra, não tinha mais jeito. Nós pregamos uns dias atrás sobre os 10 leprosos, e como era terrível a decomposição da pessoa, ia morrendo, perdendo partes do seu corpo, e esse homem estava com essa doença incurável, que era associada ao pecado. E Eliseu só disse assim: volte e mergulhe 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E o orgulho predominou no coração de Naamã. E ele disse: eu não vou mergulhar no Rio Jordão. Era simplesmente isso.
diante de algo tão grave, ele tinha que ir no Jordão e mergulhar 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Ele só tinha que fazer isso, descer do seu camelo, era até uma oportunidade porque veio de tão longe, e aí ia se refrescar nas águas do Jordão. Mas o orgulho, por um momento, tomou conta. Então, quando o orgulho toma conta, o ego toma conta do ser humano, o evangelho de Cristo não pode prevalecer. O verdadeiro evangelho, ele não tem espaço quando o orgulho do homem, a vontade do homem, esta prevalece, e quando ele irritado, porque na sua terra os rios Abana e Fafá, rios de Damasco, eram muito melhores, águas muito mais puras do que de Israel, especificamente do Jordão. Então ele já ia irritado, e um dos seus soldados disse: meu senhor, meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, será que o Senhor não faria? Então, às vezes, é um pequeno chamamento da nossa atenção, uma palavra que dá aquele clique, e aí a gente desfruta do que Deus tem para nós. A gente se liberta das amarras que nos prende. Às vezes são pequenas coisas, para a gente mergulhar nesse verdadeiro evangelho, e anular todo falso evangelho, e desfazer dentro de nós todo o nosso querer que vai contra o que Jesus estabelece no seu evangelho. Então, como é interessante. Então, o evangelho de Jesus é da morte para a vida, é a gente perder a nossa própria vida. Também é o evangelho da cruz. Veja no verso 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, qual é a sua cruz que você tem que carregar? Eu não sei. Alguns podem classificar como um problema físico, uma perda que aconteceu, um sonho ainda não realizado. Eu não sei, é algo difícil demais. Às vezes podemos pensar em algumas pessoas que você denomina como minha cruz. Essa é a minha cruz que eu tenho que carregar. E vou carregar. Mas Jesus, ele está falando aqui, e qualquer, da cruz sacrificial, é consciente, ela é pesada, ela requer de nós disciplina, ela requer de nós um compromisso de abraçar, de não olhar para trás. Veja que ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, o que nos identifica com Jesus é a cruz. Então, é da cruz que vem a nossa salvação. É da cruz que vem a nossa santificação, nossa redenção, justificação e tantas outras bênçãos são decorrentes da cruz. Em último lugar, o evangelho de Jesus é o evangelho de conversão. Aqui está, podemos falar de um manual de diretrizes que vão nos mostrar uma verdadeira conversão. Ele está falando desse discípulo que tem que perder a sua vida, que tem que tomar a sua cruz, e depois fala de um discípulo que tem que abnegar, renunciar algumas coisas. Pelo menos no verso 26, se alguém não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, então não pode ser meu discípulo. Mas não são algumas coisas. No verso 33, diz que é tudo. Porque você pode dizer: não, mas eu já morri para mim mesmo.
Eu já nasci para Jesus. Eu já estou disposto a renunciar tudo que está descrito aqui no verso 26, se for um empecilho à minha frente para seguir a Jesus. Estou disposto a deixar meu pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, se for um empecilho, até a minha própria vida que eu luto tanto para viver e quero viver mais e mais. Mas o verso 33, ele diz: assim, pois todo aquele dentre vós, está falando para a multidão, está falando para os discípulos, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vai ser discípulo de qualquer um, menos de Jesus. Vai ser discípulo de qualquer pessoa que se denomine líder, evangélico, denominação, mas se não houver esses passos aqui, vida, morte para a vida, disposição em meio às dificuldades para carregar a cruz, conversão verdadeira, que envolve renúncia, abnegação, deixar tudo. Se não fizermos, se não seguirmos isso aqui, então estamos fora do verdadeiro evangelho. E é interessante que o evangelho tem chegado até nós, tem chegado no coração de crianças, tem chegado no coração de jovens, tem chegado até os adultos, na vida dos idosos, e tem levado-os a uma nova transformação. O desafio é prosseguirmos. A queda, ela está sujeita a cada um. Por isso Paulo diz: aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então todos nós estamos sujeitos. Hoje eu estou pregando aqui, pode acontecer uma queda espiritual. Você está aí, de repente, dá algo na sua cabeça aí, não sei o que a psicologia vai dizer, os psiquiatras, ou que você justifique, e de repente você resolve se distanciar do evangelho. Eu estava ouvindo uma história de um pastor, verídica, mora em São Paulo, e a pessoa estava falando do testemunho dele, dizendo que ele cansou, e disse assim: eu não quero mais ser pastor. Mas não é ser só pastor. Eu não quero mais compromisso. Não quero ser evangelho. Não quero, vou deixar. E abandonou. E ele estava um dia lá e disse: vai ter uma boate. Não tenho mais compromisso, vou para a boate. E deixou sua gravata, seu terno, sua roupa de pastor. Não sei se tem roupa de pastor, né? Mas deixou uma roupa que o identificaria como um crente ou como um pastor. E aí foi para a boate, e chegou lá, sentou-se, e já estava próximo a cair na gandaia, tomar umas. Aí tinha uma jovem muito bonita, assim, um pouco distante dele, mas ele olhou assim, ela olhou para ele, e ele olhou para ela, e ela olhou para ele, e depois ele fez assim... E foi fazendo, e a jovem foi, e quando chegou lá e olhou para ele, disse: pastor, agora eu sei que o senhor é um verdadeiro pastor, veio me buscar aqui na boate. Ele disse: pois é, eu vim te buscar. Pastor, você está até com essa roupa diferente, pastor. Pois é, por amor a você, minha filha. Porque eu amo você e quero ver você de volta na igreja. Então o que é que aconteceu? O pastor não se desviou mais, teve que voltar para a igreja. Não dá. Você sabe, é curioso demais as coisas que acontecem, né? Quando o verdadeiro evangelho chega no nosso coração, tem algumas pessoas que às vezes elas insistem em criar problema, em querer se afastar, e não tem motivo.
Tem as lutas do dia a dia que todos nós temos. Se eu disser que eu não tenho, que você não tem problema, então a gente tem que subir, a gente tem que ir para o céu, e acabou. Mas tem pessoas que ficam insistindo e vão enfraquecendo em si a disposição e o privilégio de se dispor e se despojar e de se revestir do Evangelho da graça, das boas novas, e poder viver esse Evangelho. Aí eu já não me justifico mais, né? Eu já não aponto mais dedo para as pessoas, ou para a igreja, para a denominação, mas eu assumo. Eu sei, irmãos, que estes que assumem a sua falência espiritual, aqueles que são humildes e pobres de espírito, aqueles que choram o seu pecado, e Deus vai consolar cada um destes. Os pobres de espírito são bem-aventurados porque deles é o reino de Deus. Então a estes Jesus virá. Eu me lembro do profeta Elias, praticamente estava, se existe o termo desviado, Elias estava desviado, porque ele deixou o seu ministério, ele deixou o seu confronto profético com Acabe, com a Jezabel, e se escondeu na caverna. Estava mal Elias, e ele pediu para si a morte. Mas Deus foi lá e tratou na vida do profeta. Talvez alguns de nós estamos dentro e fazendo as nossas próprias cavernas, estamos entrando e nos aprofundando cada vez mais. E às vezes descontente demais com a vida, descontente demais com as coisas que estão à nossa volta, quando nós não temos motivo. Nós não temos motivo. Pela graça de Deus ser muito maior, pelo Evangelho da graça, das boas novas, transmitir alegria indescritível, alegria que não se pode jamais medir, que já não se pode jamais descrever. Estes encontraram o verdadeiro Evangelho. Não é o Evangelho onde a denominação, onde o homem é o centro, mas é o Senhor. Não é o Evangelho onde não há morte para a vida em Cristo, porque Paulo diz: porque o morrer para mim é lucro, e o viver é Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu trago na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É claro, o Evangelho, a palavra que nos confronta, não precisa de muita coisa, só de um coração aberto, que não aponte o dedo para Deus, para culpar a Deus, e nem as pessoas à sua volta, mas que assuma a sua pobreza espiritual, a sua falência espiritual, e admita, como o publicano, rendido aos pés de Jesus, ser propício a mim, pecador. E aí Jesus, ele virá de encontro à sua vida. O Evangelho, onde é bom demais, quando ele chega ao nosso coração e à nossa alma. Ele é um Evangelho que não nos deixa enfadado e não nos deixa empanturrado. Sabe quando aquelas pessoas comem demais e não tem mais? Tinha uma história aqui que eu ia contar, mas não vou contar, porque essa não dá. Quando o cara passa do limite, e aí ele quer ir atrás, ele quer mais. Aquele que tem os olhos maior do que a barriga. Então o Evangelho nunca é demais, porque está escrito
em provérbio: a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo o amargo é doce. É como a mulher Cirofenícia. Jesus estava indo aos judeus e ele disse: mas se o Senhor me der uma migalha, já vai ser o suficiente para a minha vida. Se o Senhor me der atenção, apenas uma pequena palavra, já vai ser o suficiente para a minha vida. E Jesus a socorre, salva a vida dela e liberta a filha da mulher Cirofenícia. Eu não sei como você está, mas você precisa de vida. Você precisa morrer e viver em Cristo, dormir e acordar uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Curve sua cabeça agora, feche os seus olhos, pense agora em você, na sua vida, talvez nas dificuldades, em algumas perdas suas, perdas que mexem com a sua estrutura, que abala você, meu irmão, minha irmã, provações, essa tamanha cruz que você tem carregado, não adianta cortá-la, pará-la, porque não é dessa forma, nós temos que carregá-la. Devemos calcular o preço da nossa caminhada, cada passo a ser dado. Jesus, Ele está conosco para nos conceder o que é suficiente para nós, para não termos justificativas, para não termos desculpa. Por isso, Ele nos dá a sua graça. Está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando o espinho estava difícil demais na carne de Paulo, Deus disse: Paulo, eu não vou tirar esse espinho, embora você já tenha me pedido, e já é pela terceira vez, mas eu vou te dar a minha graça, porque a minha graça te basta. Então você não precisa se desculpar, se justificar diante dos erros, mas apenas dizer a Deus: Senhor, a tua graça me basta para que eu prossiga bem. Deus, muito obrigado, porque todas as vezes que nós nos reunimos, a tua palavra, ela comunica profundamente ao nosso ser. Não somos estrelas, artistas, mas apenas seguidores do Senhor Jesus. E é o Senhor que está à nossa frente. E nós queremos pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue à nossa frente, que não prevaleça, porque não pode prevalecer, a não ser que o Senhor permita a nossa vontade, a vontade do homem, o querer, a ação do homem, quando essa é contrária à tua vontade. Mas, Pai, nós abrimos mão de tudo para que seja como o Senhor quer e não como nós queremos, porque a tua vontade é boa e perfeita para conosco. Por isso, Pai, conceda-nos a tua bênção. Vamos retornar aos nossos lares, cheios de alegria para compartilhar da vida que vem do Senhor, da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Johnny? O pastor vai convidar todos para ir ali no salão tomar um cafezinho, mas eu queria convidar os homens para a gente descer ali embaixo e carregar uns bancos aqui para cima, e aí as irmãs vão tomar o cafezinho, aí os homens vão me acompanhar ali fazendo favor, tá bom? Vocês topam o convite? Aproveita que terça-feira é das mulheres, deixa as mulheres tomar um chazinho ali, e vocês me dão uma mão. Deus abençoe.
Amém. Curve sua cabeça agora. Eu vou impetrar a bênção apostólica sobre você, sobre a sua vida, a sua casa. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação, o ensino, o poder do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Os homens, dê uma ajuda para o presbítero Dione. Deus abençoe.